A gente nasceu numa estrutura bem pequena, mas nós nascemos com uma mente muito globalizada para levar esse evangelho do reino de Deus para a terra toda. Amém? A nossa missão está em Mateus, no capítulo de número 24, verso 14. Nossa missão como igreja. Dá para colocar na tela, por gentileza? Mateus 24, 14. Bem rapidinho, Emily, sempre. Porque agora eu tenho bem pouco tempo e eu quero entregar o máximo possível aqui. Está escrito assim, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Observe que o fim não está ligado às pestes, às guerras, às catástrofes naturais. O fim está ligado à pregação da igreja. Ou seja, quando a igreja pregar o reino de Deus no mundo todo, então vem o fim. Então, diferente do que a gente pensa, né, que a escatologia está ligada a coisas ruins que vão acontecer, a escatologia está ligada à pregação da igreja. Escatologia, tratados, logia, estudo dos últimos tratados, acerca do fim dos tempos. Amém? E este evangelho do reino não é o evangelho da salvação. De novo. E este evangelho do reino não é o evangelho da salvação. O evangelho da salvação é o chamado evangelho da graça de Deus. É o evangelho que nos deu vida eterna. É o evangelho que prega sobre Jesus. O evangelho do reino não fala sobre a graça de Deus. O evangelho do reino fala sobre a recompensa de Deus para os santos. Consegue entender? Diga amém. Ou seja, enquanto a salvação é um presente que Deus me dá, o reino é uma recompensa que eu recebo das mãos de Deus. É totalmente diferente. Quando Jesus pregava, Jesus não pregava sobre a salvação em quase momento nenhum, né? Em quase todo o tempo, Jesus não falava sobre a salvação, porque geralmente ele dizia, se eu falo de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. E Jesus é a salvação. Você está aí? Diga amém. Basta lembrar que Jesus salvava e não existia igreja. Jesus salvava e não existia cristianismo. Portanto, a nossa salvação não está ligada nem à vida de igreja, nem às doutrinas do cristianismo, porque Jesus já salvava mesmo antes de existir essas coisas. A salvação é Jesus. Então, quando Jesus queria ir em algum lugar para falar do reino de Deus, ele enviava os discípulos de 2 em 2, a todo lugar, a toda cidade, a toda aldeia que ele queria visitar. Eles iam na frente falando dele, que é a salvação, e ele vinha atrás falando do reino de Deus, que era a sua mensagem. A mensagem de Jesus não é que Deus vai vir buscar um povo e levar para o céu, como é a mensagem dos evangélicos, né? A mensagem dos evangélicos é isso, Deus vai vir pegar uma turminha de crente, vai levar para o céu o resto do mundo que se exploda, entende? Mas essa nunca foi a mensagem de Cristo. Por quê? Porque a mensagem de Jesus é a mesmíssima mensagem de Deus. E qual é a mensagem de Deus? Eu vou dar o meu filho por amor ao mundo. Mundo aí vem do grego cosmos, englobando toda a obra de criação. Em João 3,16, quando a Bíblia diz, e Deus amou o mundo, a palavra grega é cosmos, ou seja, ele amou tudo que ele criou. E ele enviou o seu filho para restaurar a criação, não para abandonar a criação. Porque a ideia que nós temos é que Deus envia o filho morre pela criação, e depois Deus abandona a criação, pega um povo resgatado e leva embora. Por que isso não pode ser possível? Porque senão estaria escrito que Deus amou o homem. E não está escrito que Deus amou o homem, está escrito que Deus amou o cosmos. Deus amou tudo que ele criou, Deus amou toda a sua obra de criação, não apenas o homem. E aliás, com a morte de Jesus, todo o cosmos foi remido, menos o homem. Porque diferente dos animais, que não tem razão para dizer, olha, eu aceito esse favor, não aceito esse favor, o homem precisa aceitá-lo. Então, diferente de um animal que não tem capacidade de crer, o homem precisa crer que Deus enviou seu filho e nos prestou esse favor que nós não merecíamos, de graça e pela graça. Qual a diferença entre de graça e pela graça? De graça não tem preço, pela graça não tem mérito. De graça quer dizer, não tem nada que eu possa fazer para pagar pelo favor que Deus me deu. E pela graça quer dizer, eu não merecia esse favor, mesmo assim ele me deu. Isso é dom, presente, né? Em Efésios vai dizer claramente que a salvação é um dom de Deus.
Quem está aí, diga amém. A vida eterna é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 e 10. Vamos lá. Efésios capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos. Graça, vê? Tudo dado em troca de nada para alguém que nada merece. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. Diga comigo, não vem de mim. Não tem nada que eu possa fazer para me salvar. Você consegue entender ou não? Você pode dizer isso para você mesmo? Diga, não há nada que eu possa fazer para me salvar. Porque a salvação não vem de mim. Não vem de nós. Ok? Ela é um dom de Deus, dom presente. Ela é um presente de Deus, um dom de Deus. Ok? E todos os dons de Deus são irrevogáveis. Ou seja, uma vez que Deus te deu, Ele não vai pedir de volta. Coisa incrível, né? Nem você acredita que Deus é doido assim, não é mesmo? De te dar vida eterna e não querer pedir de volta. Deus te deu a vida que Ele tem. Qual é a vida que Deus tem? A vida eterna. A única vida que Ele tem para dar, Ele deu. A vida que Ele carrega, que é a vida eterna. Ele não te deu uma vida temporária até que você peque de novo. Ele te deu vida eterna para sempre. Quem consegue entender? Verso 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie delas. Ou seja, a salvação não vem de obras para que ninguém se glorie de suas próprias obras. Pode passar? Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, apesar de eu não ter sido salvo pelas boas obras, eu sou salvo para as boas obras. De novo, eu não fui salvo por boas obras, mas eu fui salvo para as boas obras. Agora que eu sou salvo, eu devo praticar boas obras, e essas boas obras que eu pratico vão me dar uma recompensa no final. A maioria dos crentes que eu conheço não são motivados no serviço para o reino. E por que eles não são motivados? Desconhecem o salário. E ninguém trabalha motivado sem saber quanto vai ganhar. Tente imaginar, você contrata um funcionário e aí você diz, trabalha aí o mês inteiro. Quanto é que eu vou ganhar? Não sei, no final eu te falo, eu te revelo. Vai ser um mistério o seu salário. Qual funcionário vai trabalhar motivado assim? Nenhum. Assim são os crentes. Como eles não sabem o que é a recompensa de Deus para o serviço das boas obras que eles executam agora, eles não têm motivação nenhuma em fazer. E geralmente é por essa causa que fazemos com desleixo aquilo que fazemos para Deus. Você vê que para os homens nós fazemos bem as coisas, mas para Deus nós geralmente fazemos as coisas bem meia boca, porque a gente realmente não sabe qual é a nossa recompensa. Se soubéssemos, faríamos melhor para Deus do que para os homens. Aliás, serviríamos os homens como quem serve a Deus. Você está aí ou não? Cutuca esse crente que vai pagar seu jantar e pergunta se ele está entendendo. Amém ou não amém? Então, algumas diferenças entre reino e salvação, para que você possa entender que reino e salvação não é a mesma coisa, tá bom? A salvação fala da vida eterna, do presente de Deus. O reino fala da recompensa pelos nossos atos de justiça. Amém ou não amém? Outra coisa é que toda pessoa salva é judicialmente, legalmente, um vencedor e herdeiro do reino de Deus. Mas na experiência prática, nem todo salvo vai colocar a mão nessa herança. Pergunte por quê? Porque não se pode entregar a herança para menino, mesmo quando a herança é dele. Ah, não pegaram. Vou falar de novo. Não se pode entregar a herança para menino, mesmo quando a herança é dele. Ok? No nosso país, a maioridade é 18 anos, ok? Então, se você é herdeiro de uma grande fortuna, mas você tem só 16 anos, eles não vão entregar essa fortuna na sua mão. Eles vão levantar tutores, curadores, que vão cuidar da sua fortuna, até que você tenha maturidade suficiente para tomar conta daquilo que é seu. Está conseguindo entender? Diga amém. Então, a mesma coisa no reino de Deus. Apesar de você ser filho de Deus e herdeiro de tudo que Ele é e de tudo que Ele tem, se você não amadurecer, o Senhor não pode te entregar a sua herança. Então, na teoria, o que eu estou dizendo é, você
por ser filho de Deus, é legalmente herdeiro, mas se você não amadurecer, você não vai experimentar governar aquilo que te pertence. Porque Paulo, o apóstolo, vai dizer o seguinte, ele escreve uma carta aos Gálatas e diz assim, ô Vinícius, enquanto o herdeiro é menino, ele não tem diferença nenhuma de um escravo. Por quê? Porque é levantado para ele tutores, curadores que governam sobre os seus bens. Mas quando ele amadurece, ele, sendo o Senhor de tudo, toma posse da sua herança. Então, muitos filhos de Deus, apesar de serem herdeiros de tudo que Deus é e de tudo que Ele tem, vivem na mais absoluta miséria. Você está aí ou não? É possível que alguém, sendo rico, viva como pobre? É possível. É muito possível. Hoje eu falei de manhã aqui que eu tinha um amigo que vivia lá em Uberlândia, ele é herdeiro de uma grande fortuna, de uma das maiores distribuidoras da América Latina. E ele vivia mendigando resto de maconha para os amigos dele. Vivia igual um miserável, mas era herdeiro de uma grande fortuna. Mas como não era maduro o suficiente, vivia como se fosse um mendigo. Está conseguindo entender ou não? Ele não era um mendigo. É pelo contrário. Morava numa grande mansão, era herdeiro de uma grande fortuna, mas nunca tomava posse dela, apesar de já ter alcançado a maioridade, porque ele tinha comportamento de menino. Então, ele tinha pais que governavam sobre suas riquezas, sobre sua herança, e quando os pais não puderam mais fazer isso, colocaram tutores, mas não deixaram na mão dele. Conseguiu entender? Diga amém. Então, olhe para isso aqui. Mateus capítulo 4, verso 12. Quando o Senhor Jesus começa a pregar, ele não prega o evangelho da salvação, ele prega o evangelho do reino. Jesus é impedido de pregar até que João Batista vai à prisão, porque João Batista batizava para encontrar o Messias. Se ele não para de batizar, Jesus não podia iniciar seu ministério, porque ficaria uma dúvida, uma lacuna aí, se o Messias foi ou não achado. Mas uma vez que João está impedido de batizar, está preso e vai perder a cabeça, vai morrer decapitado, ok? Agora Jesus pode começar a pregar. Então veja que imediatamente, quando Jesus descobre que João está preso, ele volta para Galileia, muda de Nazaré para Cafarnaum e inicia seu ministério. Verso de número 12 do capítulo 4 de Mateus. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e de Naftali. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios, ou a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra e da morte, a luz raiou. Desde então, veja isso, desde quando? Desde quando Jesus ouviu que João estava preso. Jesus começou a pregar, ele não pregava antes. Ele só vai pregar depois que ele ouve que João está preso. E a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Veja, a mensagem de Jesus é anunciar o reino dos céus na terra. Quando ele diz arrependei-vos, qual a ideia que você tem? De uma pessoa chorando, dizendo: nossa, eu cometi um erro, não é isso? Mas a palavra aí, no grego, é metanoia. Ou seja, vem da palavra metamorfos, de onde vem a palavra metamorfose. Na verdade, o que ele está dizendo é: mude a sua maneira de pensar, porque o governo agora é outro. Entende? A terra não está mais debaixo do reino das trevas. Agora, o reino dos céus, que nasceu a partir de Jesus, vai expandindo-se. Ele vai se expandindo. Cada vez que alguém é alcançado pelo poder do Espírito Santo, pelo Evangelho da Graça, o reino de Deus se expande. E essa cultura de reino, essa mentalidade de reino, precisa ser implantada a partir daqueles que foram salvos. Você está aí? Diga amém. Diga: reino é uma grande cultura. E como nasce essa cultura? Revelada do céu. Os povos se comportam segundo as leis. Israel se comporta segundo uma revelação. Consegue entender ou não? Os povos eles se comportam segundo seus costumes.
Israel se comporta segundo uma revelação. Muito mais ainda os filhos de Deus. Ok? Não é a nossa cultura de brasileiro que nos molda, mas é a cultura do céu. É a revelação do céu. Por exemplo, lá no Peru, eles comem muito milho e derivados de milho, por causa da sua cultura. No Brasil, a gente come feijoada. Os mineiros comem queijo, por causa da cultura, ok? Lá em Israel, eles comem ou não comem uma carne? Por uma revelação divina. Os israelenses, o judeu não come porco. Por quê? Por causa de uma revelação divina. Ou seja, é o céu implantando uma cultura na terra. Está conseguindo entender? E assim é na reino. Tudo que nós fazemos aqui como igreja é por causa de uma revelação que vem do céu. Uma revelação que vem do alto. É porque nós escolhemos a boa parte, a melhor parte, e nos assentamos aos pés do Senhor Jesus para ouvir seu coração. Aliás, tem um livro aqui que você deve ler. Escolha a melhor parte. Isso é o que norteia a revelação de Deus sobre nós. Está conseguindo entender? Diga amém. Capítulo 4, verso 23, só para vocês entenderem que Jesus, quando prega, prega o reino de Deus. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Veja, Jesus não falava de salvação, ele falava do reino. É óbvio que em momento um ou outro específico, Jesus fala da salvação, mas ele evitava falar disso, porque ele é a salvação. Então, quando ele queria falar de salvação, ele enviava os discípulos na frente e ele vinha atrás falando do reino. Lucas capítulo 10, verso de número 1. Lucas capítulo 10, verso de número 1. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70. Jesus designou outros 70. E os mandou adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Veja, ele enviava na frente alguém falando da salvação e ele vinha atrás falando do reino. E falar do reino, não da maneira que nós falamos, porque para a igreja evangélica brasileira, o reino de Deus se tornou uma possibilidade de unidade entre as igrejas evangélicas. E isso, gente, de fato, não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus fala da cultura do céu na terra. O reino de Deus fala da vontade de Deus feita na terra. Você está aí? Diga amém. Amém. Quem está aí? Olha como Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no santificado seja o teu e venha a nós o teu reino, não nos leve para aí. Veja, porque o plano sempre foi restaurar esta criação e não tirar a criação daqui. Aliás, lá no final de tudo, a Bíblia diz que o céu e a terra passam, e então vem um novo céu e uma nova terra. Diga por quê? Porque é sobre ela que nós vamos viver. Você não é anjo para viver no céu. Ficou cantando com o irmão Laros que vai morar no céu, acreditou. Nós vamos ao céu, mas a saída vai ser rápida. Nós vamos voltar e vamos habitar a terra. Aliás, a promessa do Senhor é que nós vamos reinar na terra. Porque agora que somos filhos de Deus, vamos reinar juntamente com o rei sobre o mundo que ele criou para que ele fosse o rei. Ah, não pegaram. Não pegaram. Vou falar de novo. Escute bem. Há uma promessa de que nós vamos reinar sobre a terra. Apocalipse capítulo 5, verso 10. Vamos ler o 9 e o 10 para ficar melhor. Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10. Joga aqui para ver se os crentes entendem. E cantavam um novo cântico. Para quem? Para o cordeiro que foi morto, mas que está lá. Ok? Dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os teus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue nos comprastes para Deus, de toda a tribo, língua, povo e nação. Olha isso. Para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Essa é a promessa de Deus, de que nós vamos reinar sobre a terra. Essa é a promessa do Senhor, que Jesus descerá do céu, ok? Sobre a nuvem, com poder e glória, e se assentará em Jerusalém, sobre o monte Sião, e será rei e sacerdote no seu trono, e compartilhará o seu governo conosco. Ele vai compartilhar o governo dele com a gente, ele vai compartilhar a sua autoridade com a gente, o seu poder com a gente, e nós vamos reinar sobre a terra. Ei, toque nesse rei aí agora e diga assim, plebeu em duas vidas não, você é rei.
Na volta de Jesus você é rei e você vai reinar, vai governar. Somos a família real de Deus e vamos reinar com Ele. Quem pode glorificar Jesus por isso? Gente, essa mensagem é muito linda para ser deturpada. Não podemos permitir que essa mensagem seja deturpada. Nós vamos reinar na terra. O Senhor vai trazer o reino na terra. Você está aí? Diga amém. Ó, João capítulo 1, verso 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você crê no nome de Jesus? Você crê no nome de Jesus? Então levante as duas mãos para o céu e diga assim, ó: eu sou filho de Deus. Diga: eu sou filha de Deus. Diga: nós somos filhos de Deus, herdeiros legítimos de tudo que Ele é e de tudo que Ele tem. Amém, amém, aleluia. Somos filhos de Deus. E tem mais. João capítulo 10, verso 28 diz assim, ó: eu lhes dou a vida eterna. Meu Deus. Eu lhes dou a... Escute isso. Jamais perecerão. Peço que o pessoal não lê essa parte quando fala que a salvação perde. Joga aí, por favor. João 10, 28. Dou-lhes a vida. Nunca hão de... Ninguém os arrebatará das minhas... Presta atenção. Você não está segurando na mão de Deus. É Deus que está segurando você na mão dele. Se você estivesse segurando na mão de Deus, correria o risco de você soltar. Mas como é Ele que segura você na mão dele, é impossível que alguém te arrebate daí. Você está aí? Quem pode glorificar Jesus por isso? Ó, existem muitos pregadores que dizem que você, se você vier para Jesus, se você aceitar Jesus, você vai ganhar uma coroa no céu. Quem já ouviu isso? Hein? Tem gente até que fica pondo pedra nessa coroa, já reparou? Quem lembra disso? Tem muito pregador que fala isso: se você vier para o céu, se você vier para Jesus, você vai ganhar uma coroa no céu. E isso definitivamente está em desacordo com a palavra de Deus. Ninguém vai receber uma coroa simplesmente porque é salvo. Para que você receba a coroa, você precisa ter obras. Você está entendendo? Diga amém. Realmente tem uma coroa. Ok? Mas essa coroa também não é um chapeuzinho amarelo que vai pôr na sua cabeça. O que é isso? A coroa fala daquilo que ela representa. O que a coroa representa? Que quem usa ela tem governo. Então, quando ele diz, vou te dar uma coroa, ele está dizendo, vou te dar governo. Quem está pegando? Não sei se você está querendo governar não, hein? Você está meio em dúvida, né? Apocalipse capítulo 2, verso 23 diz assim, ó: eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Pode ver isso? Joga aí por gentileza, Apocalipse 2, 23. Ó, eu sou aquele que sonda as entranhas, mente e os corações. Volte lá, estou lendo, gente, pelo amor de Deus. Ô, Emily, eu faço de propósito, só para implicar ela. Eu sou aquele que sonda as mentes, as entranhas e os corações. E darei a cada um de vós, segundo as vossas. Então, presta atenção. Ele vai recompensar a minha obra. Ele vai recompensar as minhas. Mas antes de recompensar, ele vai sondar a minha alma. Ele vai sondar meu coração. Para saber se essas obras foram feitas com a intenção correta de coração. Qual é a intenção correta de coração? Quando a minha esperança de recompensa está no Senhor e não em homens. Quando a minha recompensa, a esperança de recompensa está na volta do Senhor e não agora. Ok?
Se eu saio para cantar, ou se eu saio para pregar, e de olho na oferta que eu vou ganhar da igreja, essa é a minha recompensa. Aliás, o Senhor disse que não precisa nem de oferta. Se eu saio para cantar, saio para pregar, com o afã de receber elogios dos homens, aí já está a minha recompensa. Não precisa nem ser dinheiro. Só o cara falar, nossa, que lindo que você canta. E eu dizer, oh, obrigado. Entendeu? Já está a minha recompensa aí. A recompensa que eu ia receber do Senhor, por isso que eu fiz, não vou receber mais porque eu aceitei a recompensa dos homens. Consegue entender? Então quando alguém disser, nossa, que lindo que você canta, você dizer, glórias a Jesus, não a mim. Ah, que lindo que você prega, glória a Deus por isso, não a mim, não tem nada a ver comigo, eu não espero nada de você. O meu negócio é lá com o alto, a minha recompensa vem de Deus. A minha recompensa vou receber das mãos do Senhor Jesus. Quem pode glorificar a Deus por isso? Você pode glorificar Jesus por isso? Porque a sua recompensa não vem da mão de homens. E nem deve esperar pela recompensa nessa vida. Quando Jesus vier, com Ele vem a tua recompensa. Quando Jesus vier, com Ele vem o teu galardão. Quando Jesus vier sobre as nuvens com poder e glória, com Ele vem tudo aquilo que é teu por direito. Você conquistou pelas tuas obras todas estas coisas. Quem está aí, diga amém. Diga comigo, nós fomos salvos pela graça de Deus para as boas obras. Efésios capítulo 2, verso 10, nós acabamos de ler. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, o teu ministério, o seu serviço, aquilo que você faz hoje aqui na igreja, Deus preparou antes mesmo de você nascer para que você fizesse. Você está aí ou não? Pastor, eu sou voluntário. Ok. Você está fazendo no seu voluntariado aquilo que Deus preparou para você fazer antes mesmo de você nascer. A salvação é adquirida inteiramente pela graça mediante a fé. Não é como o reino é adquirido. Como que eu adquiro o reino? O reino é adquirido cumprindo condições. Condições de quem? De Deus. Ligadas ao quê? A fidelidade, a santidade e a perseverança. Sempre que você ouvir falar do reino, você também vai ouvir falar de santidade. Sempre que você ouvir falar do reino, você vai ouvir falar de fidelidade. E sempre que você ouvir falar do reino, você vai ouvir falar de perseverança. Mas ninguém tem que ter santidade, nem fidelidade, nem perseverança para ser salvo. Para ser salvo, precisa só crer. Veja, quando nós não sabíamos diferenciar isso, nós ficávamos pensando que as pessoas deveriam se esforçar para ser salvas. E virava uma contradição gigante, né? Porque a gente prega, a salvação é pela graça, e depois você diz, mas para manter ela tem que fazer a coisa certa. Então já não é mais pela graça, é pelo mérito. De caminhar do jeito que a igreja quer. Porque tem outra também, né? Na igreja brasileira, tem certas coisas que são abomináveis. Ou pelo menos eram no passado. Por exemplo, no passado, na igreja brasileira, era abominável que alguém fizesse uma tatuagem. Só quem tinha tatuagem era quem já vinha, né, do mundo e convertia com a tatuagem. Nenhum crente faria uma tatuagem no passado. Quem lembra disso? É um passado não muito distante, né? Eu já preguei numa igreja com um tatuador dentro da igreja tatuando as pessoas na hora do culto. Mudou ou não mudou? Mudou um pouquinho. Diga por quê? Outros tempos. E culturalmente a tatuagem já não é mais um problema. Entendeu? Dependendo da tatuagem, né? Porque dependendo da tatuagem você vai arrumar problema com a polícia. Porque agora existe a tatuagem do bandido e a tatuagem das pessoas normais. Vê como que mudou? Mas antigamente, qualquer tatuagem era do bandido. Tá pegando, gente? Você sabe que aqui no Brasil é um escândalo fumar e ser crente. É ou não é? Mas os mesmos que escandalizam-se amam ler os textos dos teólogos que fumavam charuto, cachimbo. E que fumaram até morrer. Por quê? Porque já na Europa é normal o crente fumar. Está pegando aí ou não?
No Brasil ainda é um escândalo. Olhe bem, se você vai lá na Alemanha, você vai ver os crentes bebendo cerveja. No Brasil, só os crentes que bebem cerveja são os do sul do Brasil. Porque os do resto do país abominam a ideia de tomar cerveja. Tem alguns até que tomam um vinhozinho. Mas quem geralmente é crente e toma cerveja são os descendentes de alemães. Eu mesmo tenho uns amigos luteranos, irmão, que eles não têm problema nenhum com cerveja, não. Ok? Mas os crentes não... Pastor, por que você está dizendo isso? Eu estou querendo te dizer que muitas coisas, não todas, mas muitas coisas que nós julgamos errado na igreja, é só uma questão de cultura. Não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Consegue entender ou não? Culturalmente para nós é errado. Tem coisa que a Bíblia declara que é errado, aí não tem para onde fugir. Ok? Mas tem muita coisa que é cultura. E as pessoas condenam alguém que anda diferente da sua própria cultura. Condena ao quê? Ao inferno. Olha que loucura. Você vai para o inferno, por quê? Não, porque você não anda segundo os padrões morais que a igreja deve andar segundo as Escrituras. O problema é que cada um interpreta de um jeito. Esse é o problema dos evangélicos, né? Porque lá, quando você era católico, quem era católico? Levante a mão. Quando você era católico, você lembra que a missa era a mesma no mundo inteiro? Na igreja evangélica é o seguinte, irmão, Deus fala aqui uma coisa, na igreja do vizinho que está 3 quadros, Deus falou outra coisa. Nem parece que é o mesmo que está falando. Porque se você ouvir as pregações de todo mundo, você pensa, Deus é meio bipolar, né? Porque fala uma coisa aqui, outra ali, outra lá. Nunca parou para pensar nesses detalhes, irmão? Tem que pensar. Você está aí ou não? Do que nós estamos falando então? Nós estamos falando da maneira que o homem interpreta, mas nós cremos que quando o homem interpreta, está dirigido pelo Espírito Santo. Quem consegue compreender? Aí tem igreja que você precisa guardar o sábado. Tem igreja que você não precisa guardar o sábado. Entende ou não? Mas tem igreja que se você não guardar o sábado, você não é salvo. Tem igreja que a mulher precisa usar saia. Não pode usar calça, porque se usar calça vai para o inferno. Pensa em você indo para o inferno só porque você pôs uma calça. Tem igreja que a mulher não pode usar maquiagem, porque se usar maquiagem é a própria Jezabel. Entendeu? Tem igreja que a mulher não pode ir sem maquiagem, porque senão é a Maria Mulambo. Um demônio mal arrumado, entendeu? Então, você vê que a questão é um pouco delicada. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que esse tipo de obra não são as obras que dão recompensa. Eu passei a vida inteira de saia, tem coroa nenhuma para isso. Eu nunca fiz uma tatuagem, não tem recompensa para isso. Entende ou não? Nunca bebi cerveja, não tem recompensa para isso. Diga, de onde vem a recompensa? De fazer a vontade de Deus. A recompensa vem de onde? De fazer a vontade de Deus. A recompensa vem de fazer a vontade de Deus. Deixa eu ver se eu pego aqui para você. Mateus capítulo 7, verso 21. Isso aqui, eu acho que é o texto mais revelador acerca do seu salário que você vai ver, ou seja, da sua recompensa enquanto ao reino de Deus. Por que as luzinhas estão apagadas? Deu um curto de energia? Vixe. Só no culto das 6 que deu esse curto de energia? O pessoal que veio meio carregado, não é? Irmão! Estou brincando, gente. Vamos lá. Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos... Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Ou seja, o que vai me fazer entrar no reino dos céus? Ou seja, quem entra no reino é porque vai governar. Quem entra no reino faz parte da família real. Quem entra no reino, entra porque foi vencedor e venceu os pecados. Ok? E fez a vontade de Deus e negou a si mesmo. E matou o seu próprio eu, o seu próprio ego, para viver a vontade de Deus. E esse é um vencedor. E ele vai entrar no reino de Deus. Você está entendendo? Diga amém. E alguns de nós teremos uma rica entrada no reino de Deus.
Porque os vencedores vão entrar no reino de Deus, mas alguns vão entrar com tanta honra que a Bíblia diz que terão uma rica entrada no reino de Deus e posições altas no reino de Deus. Você está aí? Diga amém. E eu quero te dizer que se você faz parte desse ministério, da Reino Church, você tem que reinar e entrar no reino de Deus com grande honra, numa grande entrada para ocupar lugares de governo nessa terra. Você está entendendo? Diga amém. Quem está aí? Então olhe para quem está do seu lado para a gente encerrar essa parte. Diga para ele assim: escute bem. Dá um sacode aí, gente. Sacode esse crente. Sacode essa pessoa aí, ó. Pastor, ele está vindo pela primeira vez. Já sacode ele para ele entender o mistério. Entenda isso aqui. Escute isso. Quem vai reinar com Jesus? Os que fazem a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para você, Guilherme? Qual é a vontade de Deus para você, Levi? Qual é a vontade de Deus para mim? Qual é a vontade de Deus para o apóstolo Sano? Qual é a vontade de Deus para o Mateus dos Anjos? Deus tem uma vontade diferente para cada um de nós. Isso é o que você chama de propósito. Como eu descubro o meu propósito? Como eu descubro a vontade de Deus para mim? Escolha a melhor parte. É um livrinho que revela como você descobre o seu propósito. Diga como. Assentando-se também aos pés de Jesus. Assentando-se também aos pés de Jesus. Maria e Marta receberam Jesus em casa. Quando Jesus chegou, Marta foi para a cozinha servir Jesus. Quem faz isso? Quem admira, quem quer honrar, quem ama. Marta estava movida pelos melhores sentimentos. Ela amou Jesus, ela honrou Jesus e ela estava servindo a Jesus. Mas servindo a Jesus, ela se distraiu da vontade dele. Olha como está escrito: e Marta, afadigada. Vê? Fazer coisas para Deus que Ele não te pediu te afadiga. Afadigada e distraída em muitos serviços. E Maria também assentou aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra. Diga também. Você nunca vai decidir fazer o certo sozinho. Quando você decidir fazer, já tem gente fazendo. Ela sentou para ouvir a palavra do Senhor. E aí, olha o texto. Marta ficou indignada de que a irmã ficasse sentada aos pés de Jesus enquanto ela trabalhava. Então ela quis falar com Jesus. Olha o texto. Aproximando-se, Marta disse: Senhor. Ou seja, ela servia Jesus, mas estava longe dele. Quando ela quis falar, precisou se aproximar. Está cheio de gente trabalhando para Deus e longe de Jesus. E a melhor parte é assentar-se e ouvir qual é a vontade dele para nós. É impossível descobrir o seu propósito sem passar tempo com Deus. Vida devocional é essencial para que você descubra o seu propósito com Deus. Amém, gente? Vamos ceiar, pessoal? Bora ceiar? Glória a Deus. Vamos ceiar, então. Você tá bom? Mateus, você viu que o baixista canta, né? Boa demais. Virtuoso.